Olá, sejam bem-vindos ao podcast Literalmente. Eu, Rafael Lima, aqui de Lisboa, Portugal, e o Gabriel Benamor, lá do Rio de Janeiro. Nós vamos falar um pouco sobre literatura, o que a gente vem lendo, debater cada um seu livro por semana. Tudo bem, Gabriel? Oi, Rafael, tudo bem? Tudo certo. Quer se apresentar? Se apresenta primeiro, depois eu termino minha parte. Bem, eu sou jornalista de formação, trabalho como assistente editorial, sempre fui leitor, desde a Turma da Mônica até Drogas Mais Pesadas. E a ideia é falar aí de um bom livro por semana. Não vamos falar de livros ruins, né? Não vamos perder tempo com isso. Isso, dá uma indicação aí para todo mundo que tiver paciência de nos ouvir. Tá ótimo. Eu também sou jornalista, faço mestrado em literatura aqui em Lisboa. Para essa semana, o que você trouxe para falar aqui? Bem, essa semana eu li Se a Rua Bia Falasse, do James Baldwin, um ótimo livro. E você, o que manda de novo? Eu li o Reflexos no Olho Dourado, da Carson McCullers. Também um excelente livro, um livro bem curto, mas com conteúdo bem denso, bem até pesado, assim, uma história um pouco pesada que se reduz, muito parecido com a ideia do... Aqui em Portugal é se essa rua falasse, não é se a Rua Billy falasse, eles adaptaram o título, mas um conteúdo bem restrito assim, ao número de personagens, aos locais onde a história se passa. Então acho que pode começar a falar do seu, depois a gente... Falar que Se Essa Rua Falasse era um bom nome para a sessão da tarde, hein? Cinema em Casa, do Silvio Santos. Cinema em Casa do SBT, bem depois do Topa Tudo por Dinheiro. Sim, e com reprises de Christine, um carro assassino 16 vezes por ano. Bem, mas Se a Rua Bia Falasse não tem um enredo de sessão da tarde, muito pelo contrário, né, Rafael? Conta a história de uma menina, assim, pode chamar de menina, porque ela tem mais ou menos ali uns 18, 19 anos, chamada Clementine. O apelido dela é Tish, então é o nome que ela vai ser chamada mais pelo apelido. E ela, você sabe logo nas primeiras páginas do livro que ela está grávida e que o namorado dela, Alonso, que também é muito mais chamado pelo apelido, que é Fone, ele está preso e a gente não sabe por quê, mas sabe que ele foi preso injustamente. E você acompanha assim, tanto a batalha deles para tirar o Fone da cadeia, quanto como eles se conheceram, como foi a infância deles, né, que eles se conhecem desde criança, e até a história da prisão dele. Você viu o filme, Gabriel? Não, vou te dizer que eu sou desses que sempre fala assim, eu só li o livro, e eu não vi esse filme não. Eu li o Se Essa Rua Falasse ano passado, e fui ao cinema ver o filme esse ano, porque o filme concorreu ao Oscar de melhor roteiro, se não me engano, e acho que até mais um. E eu te confesso que eu achei o filme bem aquém do livro. Como de costume, mas nesse caso achei que a filmagem ficou um pouco cafona. Então fiz certo de ignorar o filme, né? Então, mas falando do livro, assim, o que mais me impressionou nesse livro foi realmente como ele inverte os valores, né, da época, né? Uhum. O livro se passa numa Nova York dos anos 70, né, que está mais para uma Nova York daquele filme Perdidos na Noite. Esse sim, um filme que vale a pena ser visto, bom pra caramba. Então tá mais para aquela Nova York suja, né, uma Nova York feia, uma Nova York cheia de gente na rua, táxi quase atropelando o Dustin Hoffman. É o Dustin Hoffman no filme? É o Dustin Hoffman e o Jon Voight. Dustin Hoffman é o que já vive em Nova York. O que quase foi atropelado. E o Jon Voight é o que chega, né? É o cowboy do filme. Enfim, então voltando a falar do livro, né? Aquela Nova York, né? Muito mais aquela do que essa Nova York que a gente conhece hoje, né? Quer dizer, conheço de filme, né? Que eu nunca fui lá. Mas não é essa Nova York limpinha e cheirosa, não. É uma Nova York bem, bem suja. É uma cidade bem mais para Martin Scorsese do que para... Enfim, para algum diretor de agora. Bem mais para Spike Lee, na verdade, né? Também, pode ser. Então, assim, só quando eles fazem planos de deixar o Harlem, né? A casa dos pais deles, e se casarem e ir morar no Village, né? Ali mais para a parte mais chique, mais cool, onde estão os artistas, né? Porque eles sonham em ser escultor. É ali que as coisas começam a acontecer, por isso a violência contra eles começa a acontecer. Né? E é ali que, por exemplo, a Tish passa por um episódio que um ítalo-americano
assedia ela. E é ali também onde acontece o estupro, né, que marca o livro, né? Uhum. Então é ali na parte chique que ocorre a violência, não na parte periférica, né? Que todos os filmes, todos os livros, toda a indústria cultural da época marcava como um lugar violento. Nesse livro aqui é o contrário. É um livro muito bom de diálogo, né? Sim, né? Justamente por James Baldwin ele escreveu também peças de teatro, ele escreveu livros de não ficção, ele escreveu um milhão de coisas, né? Uhum. Mas principalmente por essa pegada dele de teatro, os diálogos são muito marcantes e são dramáticos sem exagerar, né? Então assim, É um livro claramente um livro teatral, né? Se você pegar, você não precisa nem pegar um roteiro, né? Se você pegar o livro e entregar para os atores que vão fazer o filme ou até uma peça de teatro, não tem muito o que reescrever ali não, né? O livro já está meio que pronto, obviamente sem aquele detalhe de roteiro de teatro, mas é basicamente pronto. A cena inicial, das partes iniciais do livro, onde tem aquela briga da família dela com que eles chamam a família do noivo para ir até a casa sim, deles para conversar para e anunciar a para gravidez. anunciar a gravidez. Aquela cena é como se fosse você imagina o palco na sua cabeça vendo aquilo, né? Sim, várias Lendo aquilo, né? várias passagens desse livro se passam dentro de ambientes assim, como a sala, a cozinha. Então dá para imaginar bem assim, cena, um apartamento mesmo montado no teatro, no em cima do palco e os personagens se locomovendo assim pelos cômodos, né? O livro é realmente muito bom e é impressionante como é que o James Baldwin não era um autor conhecido no Brasil, né? Não era, eu pelo menos nunca tinha lido nada dele e agora que talvez por conta do cinema também que a obra dele começou a ser, Teve um documentário sobre ele, né, que fez bastante sucesso, inclusive aqui no Brasil, que foi o I'm Not Your Negro, sim, Eu Não Sou o Seu Negro. E aí eu acho que isso deu o start aí, deu o motivo para a obra dele começar a ser lançada aqui no Brasil, né? Companhia das Letras que tá cuidando disso. aham. E além desse livro, acho que tem outros dois, né? Tem o Terra Estranha, se não me engano, e o O Quarto de Quarto de Giovanni, Giovanni sim. também. Esse Quarto de Giovanni, quando eu tive no Brasil agora, eu comprei e ainda não li. Eu só li o Se É. Essa Rua Falasse mesmo. Agora, só para citar aqui uma parte do livro que marca bem essa mudança de valores que ele coloca aqui entre negros e brancos, que é bem interessante nesse livro. Deixa eu só ler uma passagem aqui para falar, só explicando aqui, contextualizando. É a Tish, que é a narradora do livro, e ela está falando sobre o encontro com um policial, que é o policial que prende o Fone injustamente, né? Aham. Aí ela vai narrar um encontro assim pela rua com esse policial. Certamente eu tinha visto antes daquela tarde, mas até ali era apenas mais um policial. Depois daquela tarde, ele tinha cabelos ruivos e olhos azuis. Já devia passar dos 30. Caminhava igual o John Wayne, com passadas largas para limpar o universo, e acreditava naquela merda toda. Um filho da puta malvado, ignorante e infantil. Como seus heróis, ele tinha cabeça pequena, barrigão e bunda grande, e seus olhos eram tão vazios quanto os de George Washington. Mas eu estava começando a aprender alguma coisa sobre o vazio daqueles olhos, e o que estava aprendendo me deixava morta de medo. Se você olhar continuamente no fundo daquele azul que não pisca, vai descobrir uma crueldade infinita, uma malevolência gélida. Então é isso, né? Você vê que nesse trechinho ela cita John Wayne, Aham. George Washington, que são dois grandes heróis aí. E, de- Um é um herói do cinema, um grande cowboy, né? E o e um outro é grande um símbolo founding da. father, né? E o John Wayne, um grande É, símbolo da direita americana também, né? ainda tem essa. É. Então, quer dizer, então ela não só cita esses dois mártires aí dos Estados Unidos, duas lendas dos brancos americanos, como também fala que o olho azul é um olho gélido, que tem maldade no olhar, né? Então, assim, essa parte para mim foi a que mais me impactou no livro. O livro é realmente muito. É muito detalhe, né? Porque é como se fosse uma parte daquela família ali como observador, né? O autor consegue descrever exatamente as sensações do que cada personagem
Sente, né? Sente, exatamente. Então, Rafael, acho que é isso que eu tinha para falar. Aliás, só para falar uma coisa, para não dizer que é só elogio, né? Que realmente é um livro ótimo, Aham. muito, muito bom mesmo. Mas para não dizer que é só elogio, tem uma coisa que me incomodou. Ele usa muita palavra em itálico. Então, assim, por exemplo, eu estou aqui na página 71, eu estou contando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove palavras em itálico. Quer dizer, eu acho que isso acaba que não dá peso nenhum a essas palavras em itálico. Você não acha, não? O que você acha disso? Olha, pra ser sincero, eu não lembro de ter reparado Não nesse lembra disso. detalhe. Porém, Mas, quando isso se repete muito, realmente acaba virando algo corriqueiro. Talvez até por isso eu não tenha reparado. mas eu acho que. Agora, será que a- isso não tem nada com a edição, né? Porque as Não, não palavras não sei. têm. Realmente, eu estou lendo essa edição da Companhia das Letras, né? Tradução do Jorge Sim, Dauster, que é um ótimo tradutor, por sinal. Mas eu não acho que não. Acho que isso é do original é do mesmo. Acho que ele não original. ia É. sair colocando itálicos por aí. Mas só tem como ter 100% de certeza olhando o original em inglês mesmo. Eu lembro que tem um trecho do livro que acho que é a personagem da Sheila que fala. Eu sabia que não devíamos ter vindo. E o tradutor coloca uma nota. I knew we shouldn't have come. Que, na verdade, o original do verbo pode significar tanto vir como vir-se, que é ter um orgasmo. Que no português de Portugal eles também usam o vir-se. E isso mostra também um pouco da perda do significado real do que o autor quis dizer com as traduções, né? Sim, né? Toda tradução tem essa questão, né, de expressões e duplos sentidos que só existem naquela língua, né, e não em outras. Agora, eu vou dar uma cornetada aí, porque eu não sei. Esse livro é de 1974, né, Rafael? De lá para cá, esse trocadilho de Kami foi usado só umas 514 bilhões de vezes, né? Exato. Sim. Pois é, não sei se 1974 já era tão manjado quanto hoje em dia. Então tá. Gostou do livro então, Gabriel? Gostei muito, recomendo Tá e vou aprovado. acompanhar aí, vou continuar lendo a obra do James Baldwin conforme ela for saindo aqui no Brasil. Ah, boa. O livro é muito bom mesmo. Bom, eu vou falar sobre o meu agora, que é o Reflexos no Olho Dourado, escrito em 1941 pela Carson McCullers, uma autora americana nascida na Geórgia em 1917. Ela, com 23 anos, lançou Coração é um Caçador Solitário, que é sua obra-prima, e logo em seguida, no ano seguinte, ela lançou Reflexos no Olho Dourado e, na sequência, A Balada de um Café Triste, que são suas três principais obras escritas ali em torno dos seus 25 anos, de 23 aos 26 anos. O livro, basicamente, o livro se aproxima muito do Se Essa Rua Falasse, do Se a Rua Billy Falasse, porque o ambiente dele é muito restrito, basicamente ali nas salas e nos quartos dos personagens. Se passa num forte do sul dos Estados Unidos, num período entre guerras, porque a primeira frase do livro da Carson já é: um posto militar em tempo de paz é um lugar monótono. E isso é tudo que ela não quer fazer com a gente na escrita dela, transformar o livro num livro monótono, por mais que ele tenha tudo para ser, por se passar num lugar monótono e tudo. Os personagens são muito bem construídos. São, são 6 personagens que, que o livro que o livro tem. O Soldado Williams, que é quem ele funciona meio que como um fio de ligação entre todos os outros. O casal Capitão Penderton e a Leonora. O outro casal, o Major Morrison e a Ellison. O Anacleto, que é um faz-tudo da Ellison, que é a mulher do Major. E Firebird, que é o cavalo da Leonora. Esse livro virou filme em 67. Foi dirigido pelo John Huston, com Marlon Brando, Elizabeth Taylor
e o Robert Foster. Robert Foster que fez Jack Brown, do Quentin Tarantino, e um remake de Psicose lançado em 97, que é uma das coisas mais toscas da história do cinema. Não sei se você lembra dele. Enfim, basicamente o livro é isso, é a história desses personagens, e um leitor mais desavisado pode imaginar que esse seja um livro de mistério, suspense ou algo do tipo, porque a Carson McCullers já encerra o primeiro parágrafo da seguinte forma: há um forte no sul onde há alguns anos foi cometido um assassinato. Os participantes desta tragédia foram 2 oficiais, um soldado raso, 2 mulheres, um filipino e um cavalo. E apesar desse suspense criado no início, o livro não depende dessa informação de quem morreu, quem matou, para ser um livro excelente. Não é um clichê à la Agatha Christie, Hercule Poirot, esse tipo de leitura. É um livro muito bem construído no quesito, no que diz respeito à construção dos personagens. A forma como ela vai encerrando a história de cada um e concluindo os parênteses abertos é fantástica, porque ela pula por exemplo, ela está falando sobre o capitão. O capítulo encerra, ela vai falar sobre o major, e o que ficou para trás do capitão ela encerra já no assunto do major, como se fosse para dar uma continuidade à história, que é extremamente bem construído. Não sei se você nunca leu o Reflexo de um Olho Dourado, né, Gabriel? Não, esse livro eu não li não, mas eu li o Coração Caçador Solitário também da Carson e ela usa bastante esse recurso e ela usa muito bem, né? Ela vai dando segmento à história cada vez sob o olhar de um novo personagem e aí você, ao mesmo tempo que vai revisitando algumas situações que ela já descreveu no livro sob outros pontos de vista, né? Você também vai avançando na história e vai descobrindo cada vez mais. Realmente ela faz isso com uma técnica muito, muito, muito boa mesmo, assim. Agora, Rafael, você falando aí desse livro me lembrou um pouco Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Você já leu esse livro? Olha, eu li esse livro quando a Nova Fronteira lançou uma Não, então você não coleção. era nem nascido, Rafael. Pô, Não, a Nova Fronteira, a Nova Fronteira lançou recentemente, aqui, acho que nos 40 anos da editora, ela relançou alguns clássicos. A Montanha Mágica, do Thomas Mann, Senhor das Moscas, e entre eles tinha o Deserto dos Tártaros. Tu não lembra? Era uma também coleção, era lembro, uma lembro coleção dessa de livros coleção. pequenininhos. Tinha Obviamente, Náusea também do Sartre, se a não me engano. Náusea também. A Náusea e o Senhor das Moscas eu li. O Deserto dos Tártaros, eu não sei se eu estou confundindo com. Eu acho que eu não li o Deserto dos Também Tártaros. é bem isso, é um forte isolado e a história se passa dentro desse forte, só que nesse caso do Deserto dos Tártaros não acontece nada, né? A vida vai passando e eles ficam esperando lá no forte para ver se o exército inimigo vai invadir e nada Ah, sim. acontece. É um livro que o tempo é um personagem muito importante, né? No Deserto dos Tártaros, se não me engano. Eu lembro um pouco dessa história. Então, e o interessante desse livro, são os temas que a Carson McCullers traz. Primeiro que foi escrito por uma jovem de 24 anos em 1941, e o livro trata de homossexualidade, de adultério, de divórcio, de morte, de assédio, e tudo num livro só de 140 páginas, extremamente bem escrito por uma mulher, que nos anos 40 a mulher tinha ainda. Hoje tem, né? Então, nos anos 40, você imagina as restrições para uma mulher tratar de diversos assuntos. Então, é impressionante o trabalho dela. Inclusive são assuntos que eram tabus em 1941 e continuam tabus em 2019, né? Vamos lembrar que tem gente aí que fala que menina só pode andar de rosa e menino só de azul, né? Vê-se o avanço conservador no nosso país, né? É muito baseado nessa figura aí dessa ministra que abre a boca de 2 em 2 dias para abafar crises maiores falando besteira na rádio, na televisão.
e outros temas que são debatidos como se fossem, como se a gente tivesse na época de Jesus Cristo ainda. Só dizer que eu tô ansioso para Frozen 2 para ver se a menina realmente vai casar com a Bela Adormecida, né? mas, mas voltando aí para Caça McCullers aí, que mais você tem para contar, Rafael? Ainda tem isso. Então, o livro é isso, tem personagens muito fortes, tem um sociopata, tem um homossexual, tem uma mulher que para a época, tida como rebelde, tem uma outra que tem problemas psicológicos muito fortes por conta da morte da filha, e tudo isso toda a relação deles é feita de forma muito muito sutil pela Carson McCullers, e nada disso causa um certo espanto. Obviamente que eu estou lendo o livro em 2019, relendo o livro em 2019, mas isso na época deve ter sido não um escândalo, mas assim, algo que tenha causado um certo furor na literatura, porque são temas extremamente novos para a década de 40, nos Estados Unidos da década de 40, escrito durante a guerra e falando sobre militares, né? A homossexualidade no exército até hoje causa espanto. É a questão do don't ask, don't tell, né? Exatamente. Se você não falar que é homossexual, ninguém vai perguntar se você é, e aí segue o jogo. Basicamente isso, né? A gente tem casos recentes aqui, tanto no Brasil, acho que recentemente a Polícia Militar proibiu um soldado de casar com a farda. Acho que eu agora não lembro se isso foi em São Paulo ou se foi lá fora. Mas então é isso. Ler esse livro é poder primeiro ver a coragem de uma mulher nos anos 40, americana, de colocar isso no papel em meio a uma sociedade extremamente conservadora, e ela vindo do sul dos Estados Unidos, que é ainda mais conservador do que as outras regiões. Vale muito a pena. O livro é muito bom, é muito bem escrito, ele preenche todas as características para entrar assim na lista de obras-primas do século XX. Certo. Só para voltar ao assunto, realmente foi em São Paulo isso, que um policial militar pediu o Foi em São namorado em Paulo, né? casamento usando uma farda. Então, Rafael, a Carson ela é realmente uma escritora jovem e posições muito fortes, né? No Coração é um caçador solitário, ela tem personagens que são ativistas, né? Inclusive tem um ativista negro que até tem um filho chamado Karl Marx nesse livro. Eu nunca li Então, o Coração é um Caçador Solitário, eu só vale li a o pena também. Vale a pena Balada de um também. Café Triste. E aí é isso, é engraçado isso, né? Como ela era bem jovem, mas ao mesmo tempo não. Talvez até por isso, né? Não se furtava de polêmica nenhuma, não. Ela não. Ela era uma escritora completamente sem medo para a época que ela viveu. Vale muito a pena ler. Os dois livros que eu li dela, tanto A Balada de um Café Triste como esse, são excelentes. E você aí falando também do Coração. Coração é um Caçador Solitário, que foi traduzido pelo Caio Fernando de Abreu, né? No Brasil. Aqui acho que a gente está com duas edições hoje em dia. Acho que essa edição do Caio Fernando de Abreu tá esgotada. Já está Caio esgotado? Fernando Abreu, né? Sem o D. Caio Fernando Abreu, exatamente. Não fui eu que falei. Tá. Eu achei que eu que tinha. Então, Rafael, você está surpreso aí com a Carson McCullers? Eu vou trazer outro livro tão surpreendente para você. Meu livro da semana que vem vai ser o Enervadas. A escritora é carioca, mas usa um pseudônimo francês, é Chrysanthème. Vocês me perdoem o péssimo francês, é que eu nunca tive dinheiro para pagar a Aliança Francesa. Mas é um livro de 1922 que ficou até esquecido, né? Porque essa escritora não fazia parte da geração do modernismo, né? Então ela acabou, os livros dela acabaram não sendo reeditados, ficaram meio esquecidos. Só que agora a editora Carambaia recuperou esse livro e realmente é um livro impressionante, assim.
porque já naquela época também tratava de homossexualidade, de abuso de drogas, de solidão no casamento, divórcio, né, consequentemente, Interessante. enfim. É um livro bem interessante. Carambaia é a editora dos livros bonitos, né? Bem editados. Eles fazem 1.000 aparições de cada livro e tem o preço especial, enfim. Você tem que dividir em 10 vezes sem juros, no mínimo. Livro E agora deu uma encarecida significativa. é bastante, tá bem caro mesmo. Bom, eu vou trazer o Meursault contra a Investigação, que é um livro do Kamel Daoud, um escritor argelino. Ele é bem polêmico na Argélia, inclusive ele é perseguido, já foi ameaçado de morte. Ele tem alguns problemas com líderes religiosos na Argélia por conta de suas opiniões. E o livro, no Brasil, tem o título de O Caso Meursault, foi editado pela Biblioteca Azul. Ele é uma espécie de continuação do Estrangeiro, do Albert Camus. Meu francês também, se a pronúncia estiver equivocada, também nunca paguei cultura inglesa, Aliança Francesa, assim como você. O livro É difícil fala. aprender francês na cultura inglesa, né? É difícil, né? O livro é uma espécie de biografia da família do árabe que é assassinado pelo Meursault no Estrangeiro. Um livro da década de 40 do Camus que quem não leu também vá atrás. Mas precisa ler o Estrangeiro para entender tudo? Não precisa, mas é bom pelo menos você ler uma sinopse para saber do que se trata o Estrangeiro, para conseguir ler sem ter muito problema, porque o tempo inteiro ele volta e conversa com o livro do Camus e com os personagens. Então, diria que para ter uma leitura mais fácil desse livro, é bom que leia O Estrangeiro, porque que não é um livro difícil de achar, tem O Estrangeiro é bem fácil, tem qualquer sebo, estante virtual, enfim. exatamente. Livrarias, se você quiser comprar um livrinho, enfim, tem qualquer lugar. E é um livro excelente, é um dos meus livros preferidos. Obviamente, eu vou falar sobre O Estrangeiro também, justamente por conta disso, porque é bom ter noção da história do livro do Camus para ler o livro do Kamel Daoud. E é um livro pequenininho também, né, O Estrangeiro. O Estrangeiro, assim como os livros que a gente falou hoje, é um livro de, acho que no máximo umas 150, talvez até menos páginas, e aquele formato pequeno. O Rua Bill, se a Rua Bill falasse, tem 196 páginas. Também a edição daqui acho que tem mais ou menos isso também, tem 198. É isso então, a gente termina aqui. Até semana que vem. É isso, um abraço a todos que aguentaram a gente até agora e voltamos semana que vem. Valeu, um abraço, tchau, tchau.